Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la. Ele veio cumprir a lei que Deus deu a Israel por meio do seu servo Moisés e que está presente nos 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco. E as pessoas deveriam cumprir todos os mandamentos dessa lei. A transgressão de apenas um mandamento fazia com que a pessoa fosse culpada perante Deus. E ela devia sacrificar um animal para que seus pecados fossem pagos. Um cordeiro, um carneiro, um touro sem defeito deveria ser oferecido a Deus para perdão dos pecados. Só que mais para frente, a gente vai descobrir que na verdade esses animais não perdoavam pecado algum. Na verdade eles apontavam para algo maior. E algumas pessoas da época de Jesus, elas já questionavam isso. Elas já questionavam que a lei apontava para algo maior e que só o Messias traria redenção e restituição para Israel. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz a respeito da lei e das Escrituras: são elas que testificam de mim. Então Jesus afirma claramente que a lei e as Escrituras apontam para ele. E por que ele diz a lei e as Escrituras? Porque a lei era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e as Escrituras eram os profetas. Ou seja, Jesus, na verdade, ele era o cumprimento de tudo aquilo que eles acreditavam. Ele era o Messias prometido por Deus. Se você chegasse para um fariseu ou mestre da lei da época e contasse a seguinte história: certo homem, casado, ele combinou de se encontrar com uma prostituta. Porém, naquele dia estava chovendo e o homem preferiu ficar em casa. Ele adulterou ou não? Então, um fariseu ou mestre da lei da época, ele diria que não, porque ele não consumou o ato. Mas Jesus, nessa passagem, ele está dizendo que esse homem ele é adúltero. Então, ele mostra que todos nós somos pecadores. E tem muita gente que lê esse trecho e fala: nossa, que legal, que lindo. Mas na verdade, quando a gente lê esse trecho, é como se a gente estivesse lendo a nossa própria sentença de morte. Porque quem nunca mentiu? Quem nunca adulterou? Quem nunca sentiu raiva do seu irmão? Deus nos deu a lei como uma espécie de baixa-bola para aqueles que se acham merecedores de alguma coisa. A lei, na verdade, ela só mostra como o coração do ser humano é corrupto e como nós nunca poderíamos, por nós mesmos, viver em santidade com Deus. Por isso que João Batista, ele chama Jesus de Cordeiro de Deus, pois ele não tinha nenhum pecado e foi morto em nosso lugar. Porque quando um israelita transgredia a lei, ele tinha que sacrificar o cordeiro ou outro animal, sem defeito. E Jesus, por ser sem pecado, foi o único capaz de obedecer à lei, porque ele não herdou a natureza caída de Adão, a natureza que nós herdamos. Ele é o único capaz de pagar por nossos pecados, porque a lei exigia um cordeiro sem defeito. E a própria palavra de Deus vai dizer que, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos são pecadores. Mas pela obediência de um só homem, Jesus, muitos são salvos. Infelizmente, tem muitos cristãos que seguem até hoje a lei de Moisés, partes da lei de Moisés, ou que fazem sacrifícios, campanhas ou qualquer outro tipo de ritual religioso para obter alguma coisa de Deus, porque o ser humano ele tem dificuldade em aceitar que Jesus pagou pelos nossos pecados e que ele era o único que podia fazer isso. O ser humano ele é orgulhoso e ele quer fazer alguma coisa para se sentir merecedor.
Então ele não aceita o simples fato de que Jesus o salvou. Ele quer fazer alguma coisa para merecer a salvação. Por isso a gente vê pessoas que fazem caridade, até religiões, né, que incitam seus membros a fazerem caridade, mas isso não é amor verdadeiro. Isso não é amar o próximo. Essas pessoas, elas estão fazendo isso porque elas querem fazer alguma coisa para ser merecedores da sua salvação. Só que Jesus, ele mostra que não importa o que nós façamos, porque basta transgredirmos um mandamento da lei para sermos malditos pela lei. Então nunca seremos bons o suficientes e nunca seremos puros o suficientes para pagarmos pelos nossos pecados ou para sermos merecedores de algo. Mas o próprio Jesus, por amor a nós, se sacrificou e nos deu a salvação de graça. E é só pela graça que nós podemos ser salvos.